Olá, amantes da paranormalidade e do sobrenatural. Eu sou o Juanes Garcia e eu vou trazer o relato para vocês logo após a nossa vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Eu era casada há alguns anos e meu ex-marido sempre cuidava bem de mim. Ele tinha algumas atitudes estranhas, mas até então eu o amava e continuava com ele. De manhã ele sempre fazia um cafezinho, ele levantava mais cedo que eu, ia na cozinha, colocava o bule para fazer o café. Eu sentia aquele cheirinho gostoso do café do meu quarto. Ele trazia sempre, toda manhã, uma xícara de café fresquinha para mim na cama. E sempre me cativou por muito tempo. Até então que eu descobri da pior forma possível que ele tinha traços de psicopatia. Sim, meu ex-marido era um psicopata. Que na época era o meu atual marido. Eu dormia com um psicopata. Eu sofri muito, muito. Comecei a envolver em pesadelos com ele. Então decidi melhor separar. Consegui me separar, consegui, finalmente. Com muito sofrimento, mas deu certo. Depois da separação, passado um tempo, um dia logo de manhã, eu acordei com um barulho na cozinha. E eu fiquei parado esperando, só para ver que barulho era aquele. E pasmem, era o barulho da água no bule para preparar um café, da forma que meu ex fazia. Eu ouvi a geladeira abrindo, ouvi os armários abrindo, toda a preparação do café. Comecei a sentir o cheiro do café coado. Eu entrei em desespero. Eu tranquei a porta rapidamente e liguei para minha mãe. Mãe, me ajuda, mãe, socorro. O meu ex está aqui em casa. E ela, nossa, mas como ele entrou? Eu não sei, mãe, eu não sei. Ele não tem a chave, não tem nada. Ele tá aqui dentro, o que eu faço? E a mãe desesperada, calma, filha, calma. Eu vou chamar a polícia, fazer alguma coisa. E de repente o barulho acabou. Parou o barulho. Eu falei, não, mãe, peraí. E devagar eu abri a porta. Eu fui devagarzinho até a cozinha. E eu cheguei na cozinha, não havia nada. Estava tudo normal. Ele não estava lá. Até hoje eu não entendo como eu senti aquele cheiro, os barulhos. Tá tudo bem, o barulho poderia ser alguma vizinha, alguma coisa, mas eram barulhos específicos. O tinim das xícaras no armário era muito específico, era exatamente o barulho que ele fazia. E não era uma lembrança, não era um sonho. Eu acordei com o barulho, eu estava ouvindo tudo aquilo. Eu sentia o cheiro do café fresco que ele passava pela manhã. Até hoje eu não sei o que aconteceu nesse dia. E eu não consegui uma explicação plausível. O ano era 2020. Estávamos em plena pandemia. Eu era noiva. E meu noivo, ele tinha problemas no rim. E ele começou a se sentir mal e foi internado. Internado, passando mal e tendo vários sintomas diferentes. E eu em casa ali agoniada com ele. E de repente eu recebi uma ligação. Era ele. Mas ele estava muito mal. E estava dizendo para mim que estava com Covid. No caso dele, o Covid era muito complicado, porque ele já tinha problema no rim, ele tinha uma patologia renal. E aquilo foi se agravando, se agravando. E não obtive mais contato dele. Ele foi entubado. Ele tinha sérios problemas. Estubavam ele, tinha convulsões, entubavam novamente. Ele acabou perdendo um rim e teve outras complicações. E eu em casa, agoniada, muito agoniada. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, de repente, aquela ligação. Eu recebi a ligação que a pessoa a qual eu estava amando, que eu ia me casar com ela, não havia perdido. Ela foi morar com Deus. E eu estava ali, sem chão. Eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, por que, meu Deus, por quê? Então eu me ajoelhei e comecei a rezar. Uma coisa que eu podia fazer, eu já não sabia mais nada o que fazer. Me ajoelhei e rezei. Comecei a rezar profundamente. Com toda a minha força e a minha fé.
foi quando eu senti uma energia forte, algo forte ao meu redor. Eu abri meus olhos e eu vi. Acreditem, eu vi, estava ali. Gente, era um anjo. Era um anjo, de verdade, estava ali na minha frente. Era um anjo da forma que a gente imagina mesmo. Com uma túnica branca, bem clara, com asas e penas grandes. Eu não estava sonhando, acredita em mim, não era um sonho, não era uma visão, ele estava ali na minha frente. Eu apenas olhei para ele e falei, por quê? Ele não me disse nada. Ele chegou até mim e me abraçou com suas asas. E me encheu de toda força e energia. Como ele era lindo. Eu já havia sentido energias assim celestiais, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca o vi. E acreditem, ele estava ali. Eu vi um anjo. Esse dia, acho que foi o dia mais marcante da minha vida, porque eu nunca tinha visto algo parecido. E aconteceu, e eu não estava sonhando. Eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade, quando fomos visitar o meu avô no interior de São Paulo. E era longe. Eu lembro que a gente pegava um ônibus para Presidente Prudente, mas eu não sei exatamente onde ficava. Eu sei que demorava bastante para chegar lá. E quando ele estava chegando próximo ao local, eu era muito nova, mas eu achei uma coisa estranha entre as árvores, porque havia um rodamuinho no meio das árvores. E o rodamuinho era local aberto. Mesmo sendo pequeno, eu já tinha visto alguns, mas local aberto, aquele redemoinho de vento, sabe? E eu vi um rodamuinho assim, no meio das árvores, andando assim, como que eu vou explicar? Um quadro a quadro? Era devagar, é como se realmente andasse, dando passos no meio das árvores. Eu achei aquilo tão estranho, mas eu não comentei com ninguém, eu só olhei e falei, nossa, que estranho. E quando estávamos chegando próximo onde meu avô morava, nós passávamos pelo meio de um laranjal. E tinha laranjas caídas assim, mas era estranho, porque não eram laranjas que eram tiradas, eram arrancadas do pé, não caía. Eram arrancadas do pé e estava caído assim no chão. E aí eu lembro da minha tia e minha mãe falando, nossa, ele é muito levado, né? Aí minha mãe falava, realmente, esse saci, poxa vida, ele é levado demais. Olha só, jogando as laranjas. E nem podendo reclamar que ele é um ladrão, porque a laranja é da natureza. Nós estamos na casa deles. Então, ele está no direito dele. E depois que eu vim saber que o saci, ele não se apresenta como aparece nos desenhos, né? Um garoto que não tem uma perna, de touca vermelha e cachimbo. O saci, ele aparece em rodamuinho. Então aquilo que eu vi nas árvores, assim que nós estávamos chegando na cidade, era o saci, porque estava andando, era um rodamuinho que andava. Ele não simplesmente circulava as árvores, ele ia andando quadro a quadro pelas árvores. E foi aí que a primeira vez eu vi um saci. Quando eu morava com a minha mãe, o meu quarto ficava na edícula da casa, sabe? Aquele quartinho lá no fundo. E lá era meu quarto, eu tinha um banheiro lá. Mesmo depois eu casei, saí da casa da minha mãe, tive minha casa. E sabe como é? Quando a gente tem um quarto na casa dos pais, aquele quarto sempre será nosso. Então sempre foi tratado como meu quarto, mesmo depois de eu ter casado. E aí um dia minha mãe me liga e fala pra mim, olha, você precisa vir aqui. Aí eu disse, por quê, mãe? Porque o seu irmão não consegue usar seu banheiro. Ué, mas é só ir no banheiro, por que não consegue usar? Porque tem 2 espíritos lá dentro. Minha mãe, ela é espírita. E ela tem o dom da visão. E aí eu falei, mas mãe, como assim 2 espíritos? Ela falou, tem 2 garotos lá e eles querem a sua presença. E eu também sou espírita, mas eu não vejo com tanta frequência igual a minha mãe. Eu até ouço alguma coisa, né? Mas assim, eu não sou tão desenvolvido igual a minha mãe. O meu irmão também, ele é espírita, mas ele é muito medroso, não desenvolve nada. Ele fica o mais longe possível. E toda vez que ele ia usar o meu banheiro, os espíritos que estavam lá mandavam me chamar. E minha mãe foi lá para ver o que estava acontecendo e os espíritos pediram para me chamar.
E foi aí que minha mãe me ligou para eu poder ir lá resolver isso. Mas eu achei estranho, como assim? Eu não sei como, 2 espíritos me chamando? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu não podia ir lá. E aí, o que eu fiz? Eu expliquei para minha mãe como que ela fazia, né, os trabalhos que precisavam ser feitos para poder encaminhá-los, né, para que eles pudessem seguir com outras entidades para um caminho melhor. E aí minha mãe fez da forma que eu passei para ela, da forma que eu aprendi, e eu passei para ela como ela deveria fazer, e ela fez todo o trabalho certinho, né? E os espíritos de luz ajudaram aqueles 2 garotos a encaminharem eles para a luz, né, para levar eles para o outro plano, para onde deveriam ir. E finalmente os 2 espíritos estavam lá, eram 2 garotos, finalmente eles foram embora e a casa ficou limpa novamente. Mas o mais intrigante dessa história, por que mandaram me chamar? Por que eu? Como eles chegaram até mim? A minha mãe é a sensitiva mais poderosa de casa. Por que eu? Até hoje eu não entendi e até agora também não obtive nenhuma explicação. Mas ainda assim, até hoje ainda fiquei intrigada com isso. E assim chegamos ao final de mais um relato. Compartilhe esse relato, já deixa seu like aqui, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e manda seu relato pra gente também. Manda nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Aí ele vai ser lido ou pelo Ulisses, ou pela Cris Janovic, ou por mim, Juanes Garcia. Muito obrigado e até a próxima. Adoro sacis, Juanes.